Olá pessoal, nessa videoaula nós iremos falar das 10 competências gerais da BNCC e as aprendizagens associadas, que são as dimensões, e as subdimensões. Então, só para a gente se situar aqui nas competências. Cada competência traz uma quantidade de dimensão e subdimensões, e a gente precisa ter isso bem definido, até para facilitar o nosso planejamento. Então aqui, por exemplo, eu trago aqui a primeira competência geral. Essa competência ela vem falando aí do conhecimento. Quantas dimensões eu tenho aqui nessa primeira competência? Eu tenho apenas uma dimensão, que é a aprendizagem e conhecimento. Essa aqui em caixa alta. As dimensões elas vão aparecer sempre em caixa alta. E as demais aqui são as subdimensões. Então, essa aprendizagem e conhecimento, ela tem 5 subdimensões, que é busca de informação, aplicação de conhecimento, aprendizagem ao longo da vida, metacognição e contextualização sociocultural do conhecimento. Quando você faz toda aquela leitura da primeira competência, você vai observar lá algumas palavras-chave. E essas palavras-chave são justamente as subdimensões. Ok? Então, aqui, por exemplo, na competência 2, a competência geral 2, ela vem falando aí do pensamento científico, crítico e criativo. Essa competência 2 tem quantas dimensões? A gente já observa aqui, olha, ela tem 2 dimensões, que é pensamento científico e crítico e criatividade. Nessa primeira dimensão, ela traz aqui 6 subdimensões. Formulação de perguntas, interpretação de dados, lógica e raciocínio, desenvolvimento de hipóteses, avaliação do raciocínio e explicação de evidências e síntese. Então, essas 6 palavrinhas-chave aqui são as subdimensões do pensamento científico e crítico. E a dimensão criatividade traz as subdimensões: exploração de ideias, conexões, criação de processos de investigação, soluções e execução. Tá certo? Então, nós temos aqui na competência 2, 2 dimensões, os demais aqui são subdimensões. Na competência 3, vamos ver aqui, ela vem falando do repertório cultural. Quantas dimensões nós temos aqui? Nós temos 2 dimensões, que é o próprio repertório cultural, é o próprio nome da competência geral 3, a primeira dimensão, e 2 subdimensões aqui, que é a fruição e expressão. A outra dimensão é a identidade e diversidade cultural, que traz 4 subdimensões, que é a investigação e identidade cultural, consciência multicultural, respeito à diversidade cultural, mediação da diversidade e mediação da diversidade cultural. Ok? Bom, na competência 4 vem falando aí da comunicação. Vamos ver quantas dimensões tem aí a comunicação. Ela tem apenas uma dimensão, que é a própria comunicação. É a própria competência. Bom, as palavras-chave que ela traz aí, as subdimensões, que são as aprendizagens associadas, é a escuta, a expressão, a discussão e o multiletramento. E na quinta competência geral, nós temos a cultura digital. Ele vem trazendo aí aspectos da cultura digital. Quantas são aí as dimensões da cultura digital? São 3 dimensões. Na primeira dimensão, que é computação e programação, ela traz 3 subdimensões: utilização de ferramentas digitais, produção multimídia, linguagem de programação. No pensamento computacional, que é a segunda dimensão, traz aí domínio de algoritmo e visualização e análise de dados. A terceira dimensão é a cultura e o mundo digital, que vem trazendo aí o mundo digital e o uso ético como subdimensões.
Tá certo? Uma coisa que a gente tem que deixar claro, tudo isso aqui que nós estamos falando das dimensões e as subdimensões, é que são as aprendizagens associadas às competências, a cada competência que a gente está vendo. Tranquilo, pessoal? Vamos falar da sexta competência geral, que vem falando aí do trabalho e projeto de vida. Quantas são as dimensões e subdimensões? Então eu tenho aí, olha, 2 dimensões, projeto de vida, né, e trabalho. Então no projeto de vida ele traz aí 5 subdimensões, que é determinação, esforço, autoeficácia, perseverança e autoavaliação. E na dimensão trabalho, tem as subdimensões compreensão sobre o mundo do trabalho e preparação para o trabalho. Vamos para a próxima? Então nós temos a sétima, que é argumentação. A sétima competência geral aí vem falando da argumentação. Essa argumentação traz aí 2 dimensões, né, que é argumentação e consciência global. E na argumentação nós temos 3 subdimensões, que é a afirmação argumentativa, né, que são as inferências, tá? E o confronto de pontos de vista, né, essas 3 aqui. Na consciência global nós temos a perspectiva global e a consciência socioambiental, tá? Essas são as aprendizagens associadas aí ou dimensão e subdimensão da sétima competência geral, tá? Se escondeu aqui atrás da logo da base, mas tudo bem, tá tranquilo. Bom, na oitava competência geral, ela vem falando aí do autoconhecimento e o autocuidado, né? Vamos ver que ela tem apenas uma dimensão, que é o autoconhecimento e autocuidado. É o próprio nome da competência geral, né? Que é a dimensão. As subdimensões são a autoconsciência, autoestima, autoconfiança, equilíbrio emocional, saúde e desenvolvimento físico e atenção plena e capacidade de reflexão. Então, são essas aí, são 6 subdimensões aí dessa dimensão. Então, só observando que quando você for organizar o seu planejamento, você vai verificar qual é a competência que você vai estar colocando lá no seu planejamento e quais são as subdimensões, né, a dimensão ou subdimensão que você vai estar utilizando. É claro que se você for utilizar, por exemplo, aqui, não, essa minha aula aqui, ela vai estar falando mais de autoestima. Então, a dimensão é autoconhecimento e autocuidado. Eu não posso colocar autoestima e dizer que a dimensão seja consciência global, porque está totalmente fora da caixinha. Não é isso? Então, é isso que eu quero que vocês compreendam, essa relação de dimensão e subdimensão, como que eu vou encaixar isso no meu planejamento. Vamos falar da próxima competência geral, que é empatia e cooperação, né? A nona competência, ela traz aí duas dimensões, empatia, diálogo e cooperação. Na dimensão empatia, ela traz as subdimensões valorização da diversidade, alteridade, que é o reconhecimento do outro, é o reconhecer o outro, acolhimento da perspectiva do outro, e diálogo e cooperação, que é a próxima dimensão, vem trazendo aí as subdimensões diálogo e convivência, colaboração e mediação de conflitos, né? Bom, vamos fechar aqui na décima competência. O vídeo já está longo, né? A gente tentou evitar, mas não teve como. A décima competência, ela vem falando de responsabilidade e cidadania. Quais são essas dimensões e subdimensões? Na realidade, nós temos 3 dimensões aqui, olha. Responsabilidade, valores e cidadania. Na responsabilidade, ela traz as subdimensões incorporação de direitos e responsabilidades, tomadas de decisões e ponderação sobre consequências. Na dimensão valores, tem as subdimensões participação social e liderança e solução de problemas ambíguos e complexos. E na dimensão cidadania, ela traz as subdimensões análise e incorporação de valores próprios e postura ética. Tá? Bom, pessoal,
Então era isso que eu queria colocar para vocês, que o objetivo é esse, é vocês terem esse contato, né, com essas dimensões, essas subdimensões aí, para facilitar todo o trabalho na hora de fazer o planejamento de vocês. E é muito interessante essas aprendizagens associadas aí, vocês terem isso aí, nada mais são como aquilo que a gente falou logo no início do vídeo, são palavras-chave, as subdimensões aí são as palavras-chave que aparecem, né, que vão facilitar. Então ela foi só organizado para que vocês pudessem ter essa compreensão melhor. Então, valeu gente e até a próxima.